Oi, gente, bom dia. De volta às lives aí de lições diárias que transformam vidas, falando de temas aí do nosso cotidiano, voltado aí para questões de vida e carreira. E hoje falar um pouquinho sobre esse tema, sobrecarga de trabalho, né? Quantos de nós às vezes nos sentimos assim, né, sobrecarregados, cansados, com aquela sensação que a gente não vai dar conta. E eu posso dizer para vocês, vocês não estão sozinhas, vocês não estão sozinhos. Às vezes eu também me sinto assim, com essa rotina, né, acelerada que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem esse estilo de vida mais corrido e mais competitivo. E aí, às vezes, acaba nos forçando a agir assim, né? Às vezes a gente nem percebe que tá assim tão sobrecarregado. Então vamos lá, gente, falando um pouquinho aqui de sobrecarga no trabalho, né? Quantas vezes a gente se sente assim? Os dias de hoje faz com que a gente se sinta assim. São muitas atribuições, muitas demandas, mas uma coisa que deixa a gente extremamente cansado é o uso excessivo disso aqui que tá na minha frente agora, que tá me ajudando, que é a minha ferramenta de trabalho, o celular. O celular hoje é um grande problema, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Muitas vezes eu fico muito bem, já tá no trabalho. Muitas vezes eu me sinto cansada, o dia que eu consigo fazer um pouco ali de detox com o celular no domingo, geralmente ali pela manhã ou até quase o dia todo, eu deixo ele em modo avião, não mexo. E aí vou fazer leitura, vou fazer outras coisas, organizar minhas coisas, planejar minha semana. E aí geralmente ativo ali na hora de ir pra igreja ou antes, se eu tiver necessidade. Então é uma estratégia que eu utilizo com o celular no domingo, funciona muito bem. Durante a semana realmente não tem como, né? Tem mentorados, né? Tem clientes, tem parceiros para estar falando. Principalmente agora que eu tô organizando o evento, eu preciso muito do celular. Então, uma das coisas que a gente pode estar fazendo aí em relação a essa sobrecarga, esse cansaço excessivo que a gente sente, é a gente saber dar as pausas em relação ao uso do celular. Uma das coisas que a gente pode estar fazendo é as notificações, estar silenciando algumas notificações. Todas as minhas notificações são silenciadas no celular. Só quando a pessoa liga, mesmo assim tá geralmente no vibra, eu não deixo tocando. Então, assim, todos esses recursos aí que acaba tirando a nossa atenção e nos deixando ainda mais cansado, eu costumo dar uma cortada, eu costumo dar ali um freio. Trazendo aqui para sobrecarga, eu queria saber aí se vocês têm se sentido assim, às vezes sobrecarregadas, sobrecarregados, parece que não vai dar conta, parece que o dia passa rápido demais. E eu digo por experiência própria. Quando eu acordo e uso de imediato ali o celular, às vezes, para olhar se chegou uma mensagem durante a noite, né, que eu durmo em modo soneca. Quando eu mexo no celular assim que eu acordo, é uma dica que eu deixo pra vocês, eu percebo que minha manhã ela já começa atrasada. Por quê? Eu gosto de acordar, fazer minha oração e fazer uma leitura. A leitura da Bíblia e a leitura de algum livro, né? Eu estava lendo Mulheres Enraizadas, agora eu estou lendo um outro livro aí voltado mais pra minha área, pra área de comunicação, palestras, enfim, oratória. E eu sempre faço isso. Quando eu inverto essa ordem, algumas vezes eu inverti, por questão de estar, às vezes, esperando algum retorno, fui dormir, deixei alguma coisa que eu sabia ali que a pessoa ia falar, e aí eu vou ali, mexo no celular. E aí, quando acontece isso, meu dia fica todo atrapalhado. Primeiro, porque às vezes eu já chego na academia atrasada, ou às vezes deixo pra ir à tarde e não vou, porque eu já tenho um cliente para visitar, um cliente de consultoria, alguma coisa ali para fazer naquele dia. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é: acordem, não mexam imediatamente no celular. Vocês já vão começar o dia muito cansados, com aquela sensação, ai, poxa, eu não consegui tomar meu café direito, ai, eu não consegui fazer uma leitura, fazer uma oração como eu deveria, porque eu já me desconectei ali, já comecei o dia com problemas, às vezes ouvindo uma notícia, vendo alguma coisa que tirou minha atenção, porque o Instagram, ele é criado para segurar a nossa atenção. Então, quanto mais a gente vê coisas, a gente vai querer ver coisas. Nai colocou aqui, são os afazeres de trabalho, vida pessoal, estudos. Quando vou ver, já passou o dia, exatamente. Então, assim, uma dica é essa, não sei se quem aqui já não faz isso de mexer no celular de imediato, só desativa ali o despertador e segue
e vida que segue tá ótimo. A questão das notificações, como eu falei, e vem as questões de trabalho mesmo, que às vezes a gente fica se sentindo enfadado, cansado e parece que não vai dar conta. Então, uma dessas coisas é a gestão do tempo, que está totalmente conectado com isso que eu estou trazendo para vocês. Então, a gente precisa gerir melhor o nosso tempo. É um grande desafio, mas precisamos gerir. E como é que a gente faz isso, Giza? Primeiro, a gente entender que a gente acorda e a gente faz aquilo que é prioritário e aquilo que, consequentemente, são as pequenas atitudes que vão nos dar maiores resultados. Então, assim, minha rotina é acordar, fazer minha oração e fazer uma leitura. Quando eu não consigo fazer isso por algum motivo, né, por alguma, como é que eu posso dizer assim, indisciplina minha, que acontece que eu não sou perfeita, eu faço isso geralmente mais tarde. Né? Eu faço isso à tarde, à noite, enfim, no horário que eu tiver oportunidade. Mas é melhor quando é pela manhã. Tomo meu café e vou seguir as minhas rotinas. Se eu tô home office, se no dia eu tô fazendo um planejamento, vou fazer alguma reunião home office, eu estarei home office, então eu tomo um banho, eu me arrumo como home office, não vou ficar de pijama, eu vou me arrumar, porque às vezes eu vou precisar fazer uma chamada ali de vídeo, como ontem eu tive reunião com o pessoal da plataforma que eu vou vender os ingressos do profissional desejável. Então eu me arrumei como se eu tivesse indo sair para trabalhar externo, me arrumei porque eu ia ter uma reunião com o pessoal, né? Então assim, às vezes ali às vezes a gente faz uma reunião, dependendo se for uma reunião mais informal, a gente também pode fazer ali com roupa de academia. Mas se for com um cliente, você tem que estar, se for um cliente seu, você tem que estar arrumado formalmente como se você estivesse indo trabalhar. Então essa é uma das coisas. Nai falou, eu também faço assim, evito mexer logo no celular. Perfeito, Nai. E primeiro ponto é esse, né? Vai trabalhar home, se arrumar como home office, né? Se for uma reunião informal, você não vai estar de pijama, mas pelo menos esteja com a roupa decente para ter essa reunião informal, né? Uma roupa esportiva, enfim, mais apresentável, né? Para estar fazendo essa reunião via Meet, se for informal, né? Se for formal, tem que estar com roupa de trabalho. E que mais que eu queria falar para vocês a respeito da gestão do tempo, fracionar o tempo. De manhã, divide o tempo, né? Divide o tempo em 3. De manhã eu acho que vou fazer assim, de 8 às 10, né, ou de 8 às 9 eu vou fazer determinada coisa que é extremamente prioritária, eu preciso fazer no início da manhã. E de 10 às 11 eu vou fazer outra coisa. De 11 às 12, outra coisa. Então, vai fazendo essa rotina de prioridades e reserva ali seu tempo de almoço. No tempo de almoço, eu sei que dá aquela tentação, a gente quer mexer no celular, a gente quer responder, mas eu aconselho vocês, isso é um conselho que eu dou pra mim própria também, muitas vezes. Às vezes eu fico na tentação de almoçar e já aproveitar e mexer ali, entre uma mastigada e outra, mexer ali no celular. Mas isso não é saudável, isso não é bom e deixa a gente mais acelerado e mais enfadado e mais cansado. Uma outra coisa é a gente aprender a delegar. Muitas vezes a gente se sente cansado porque a gente acha que só a gente que faz bem feito, que só a gente que vai fazer ali tudo certinho e a gente não delega. Quando a gente não delega, a gente vai se sentir mais cansado e a culpa não é do mundo. Então, assim, você gestor, você líder, ou até que não tem cargo de liderança, mas se no seu trabalho você não distribui bem ali as atividades com seus colegas de setor, isso pode ser um problema e por isso você está se sentindo tão cansado. Então, aprenda a delegar e aprenda a dividir essas atividades corretamente. E então, como eu estava falando das principais causas, né, desse desgaste, desse cansaço excessivo, é a gestão do tempo, a falta de recursos. Às vezes também esse cansaço é pela falta de recursos. Você às vezes tem que fazer uma atividade voltada aí para o seu trabalho, não tem os recursos suficientes e esse trabalho você não consegue fazer da forma que você gostaria de fazer e aí ele acaba sendo mais trabalhoso e mais demorado e isso te deixa mais cansado. Se esse recurso depende de você, tente trabalhar mais, se organizar melhor para você melhorar esses recursos. E se depende da empresa, tenta sinalizar para que a empresa te dê essas ferramentas e você consiga fazer um trabalho mais eficaz, de forma mais rápida e, enfim, de forma mais efetiva. Em relação à delegação, eu já falei, e prazos coerentes. Às vezes esse cansaço do trabalho que as pessoas sentem, principalmente no âmbito corporativo, é a questão dos prazos incoerentes.
Muitas vezes você tem um prazo pequeno para fazer uma atividade que é grande, um projeto que é grande, e aí você se sente cansado e não se posiciona e não fala. Então, se você recebeu um prazo para fazer determinada atividade e você sabe que você não vai cumprir aquele prazo no período que foi determinado para você, sinaliza logo de início. Olha, para fazer determinada atividade eu preciso pelo menos de X dias para fazer da forma que deve ser feito, para fazer de uma forma que fique bem feito. Então, assim, sinaliza, porque muitas vezes a pessoa sabe que não vai dar, sabe que não vai entregar aquele indicador, aquela meta, que o prazo tá incoerente e não sinaliza. Eu sei que tem situações que é complicado, que são de empresas maiores e é de cima para baixo e não vai ter jeito, você vai ter que se virar nos 30 para entregar. Mas uma coisa que eu te digo é: não perca a sua paz e não perca a sua saúde. Às vezes a gente precisa parar, pensar e refletir. Olha, eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, mas é você se preparar também, que pode ser que você não consiga entregar. E aí, se você ficar se culpando, achando que a culpa foi sua, pode ser que você se sinta mais frustrado, mais cansado e doente, consequentemente até doente, né? E ambiente de trabalho. É importante que no ambiente de trabalho a gente tenha equilíbrio, tenha um bom clima organizacional, tenha uma boa relação com o nosso chefe, com o nosso superior e os nossos colegas. Isso vai ajudar com que a gente tenha mais leveza para enfrentar o trabalho, para enfrentar as coisas do dia a dia. Então é importante prezar por esse equilíbrio ali nesse ambiente. E ter uma comunicação aberta, né, que é o que eu falei um pouquinho antes, sobre o posicionamento. Então tem algumas vezes que a gente vai precisar se posicionar como profissional e falar bem assim: olha, dentro dessa realidade do que você está me entregando, será que a gente não consegue fazer dessa forma? Será que não vai ser melhor, não vai ser mais efetivo? E aí com amor, eu costumo falar, né, dar aquele feedback com amor. Então chega ali na sua equipe, conversa direitinho, tenta ouvir também a tua equipe, porque às vezes a gente está querendo levar o mundo nas costas, como tem esse termo, não vai conseguir entregar, não vai ser efetivo no que a gente precisa ser, e aí vai gerar esse cansaço e essa sobrecarga de trabalho por conta disso não ser cumprido como a gente imaginava. Então é importante fazer um planejamento bem feito aí com os prazos corretos. A gente vem aqui também para uma estatística da OMS, que eu vou ler aqui para vocês. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a sobrecarga de trabalho é responsável por 25% das doenças da mente, doenças mentais. E tem um estudo também relacionado a funcionários, que aí já é de uma universidade, de funcionários que, quando trabalham felizes, aumentam em 12% a sua produtividade. Então é muito importante a gente ter um time feliz, um time satisfeito, um time envolvido ali com a atividade, para que essas pessoas estejam mais felizes nas suas funções. Então, assim, é um alerta aqui essa estatística aqui da OMS, porque muitas vezes a gente não se dá conta para ver o quanto que isso é sério. Né? Imagine aqui, ó, 25%, né, das doenças são relacionadas a questões de trabalho. Então isso é muito sério. A gente tem que cuidar disso. Eu conheço inclusive pessoas que adoeceram ou que estão doentes agora nesse exato momento por conta dessa sobrecarga. Sinalizaram para seus líderes que não estavam dando conta e não foram, infelizmente não foram ouvidos, e essas pessoas nesse momento estão doentes. Então, líderes, analisem essas atribuições, essas tarefas, se estão bem distribuídas aí entre o time, porque ouçam o seu time, porque as pessoas dão sinais, a gente dá sinais. E é muito pior a gente ter um funcionário doente que fique fora da empresa e às vezes tenha que contratar um outro funcionário temporário até aquele funcionário se recuperar e se recuperar para aquele funcionário voltar. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter um cuidado com isso. É muito sério e isso envolve questões da empresa para com o funcionário, do funcionário para com a empresa. Eu vejo também, já vi situações de funcionários estarem de atestado, em situações aí, exemplos da vida, de meus empregos anteriores, não comigo, mas de outras empresas, de funcionários trabalharem doente, de atestado, estarem ali respondendo seus clientes com medo do seu resultado cair. Gente, a saúde da gente é o nosso bem mais precioso. Se a gente perde isso, fica difícil resgatar,
porque muitas vezes vem bloqueios, vem traumas daquele trabalho, daquela rotina que vai ser difícil a gente resgatar. Então precisamos olhar mais para nós, precisamos olhar mais para essas rotinas da gente. E quando elas não são saudáveis, a gente precisa parar e pensar o que é que eu posso fazer de diferente. Então eu deixo uns conselhos aqui para vocês nessa manhã. Olhem para vocês, olhem o que não está legal. O corpo dá sinais, às vezes, coceiras, né? Que é a questão da ansiedade. Eu presenciei recentemente uma pessoa também passando por esse excesso de ansiedade por conta de demandas de trabalho. Tanto por causa das questões próprias do trabalho e porque era uma pessoa que dizia sim para todo mundo, estava sempre acessível. E aí essa pessoa acabou ficando doente porque ela sempre estava à disposição de tudo e de todos. A gente não precisa estar à disposição de tudo e de todos. A gente precisa olhar para nossa agenda, para nossa rotina e ver. Faz sentido? Não faz sentido? Preciso fazer agora? Dá pra fazer depois? Poxa, essa semana eu já marquei, sei lá, X reuniões, eu já tenho X compromissos. Esse outro compromisso que apareceu, será que eu preciso aceitar agora? Será que eu preciso ir nesse evento? Será que eu preciso estar presente? Muitas vezes eu posso tentar direcionar para uma outra semana ou para o mês seguinte. Então, às vezes, no mundo corporativo e na vida de trabalho e nas rotinas diárias, a gente precisa dizer alguns nãos para que a nossa agenda ela esteja mais compacta, porque senão a gente vai bugar, como se diz no popular. Esse final de semana, uma amiga me convidou para marcar alguma coisa tarde, ela estava até aqui na live, e ela vai fazer o que hoje, não sei o que. Eu fiz, hoje eu não vou marcar nada com ninguém. Hoje eu tirei o dia para organizar minhas coisas, para ter um momento de descanso, para buscar minha mãe e ter um momento com minha mãe. Sábado e domingo eu vou fazer isso e basicamente é isso. Domingo eu tenho um aniversário para ir e a agenda é isso e eu não vou marcar mais nada. E a gente pode marcar ali durante a semana em algum momento. Te amo, mas agora não dá. E ela super entendeu. Então assim, às vezes a gente se posicionar, às vezes a gente compactar a nossa agenda. Às vezes a gente desligar as notificações, como eu falei, e se silenciar um pouquinho para barulhos externos e focar no que a gente está fazendo aqui agora. Agora, quando terminar a live, eu vou me arrumar, vou para academia, que eu não fui mais cedo por conta da live que eu fiquei com medo de me atrasar, porque é a primeira dessa série. Então, eu vou me arrumar, vou pra academia. Quando eu voltar da academia, eu me arrumo e vou visitar meu cliente de consultoria. E à noite eu tenho turma de mentoria. Então, meu dia já tá completo. Se uma amiga me chamar pra tomar um café, eu vou dizer, hoje não posso. A gente marca outro dia. Então, vamos compactar essa agenda pra gente se sentir mais disposto, menos cansado. Separar entre as rotinas de trabalho, nossas responsabilidades pessoais, nosso tempo de qualidade com a gente ou com as pessoas que fazem sentido pra gente. E a gente ter mais saúde mental, tá bom? E aproveito para fazer um convite para vocês. No dia 8 de junho terá a segunda edição do Profissional Desejável ali no Hotel Ibis, em formato imersão. E tem um grupo VIP também que vocês podem participar e adquirir o ingresso lá no primeiro lote. As vendas começam dia 1º de maio agora. Vai ser um evento excelente aí, voltado para muitas dores, muitas questões que a gente tem aí no dia a dia, na vida profissional, na vida pessoal, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para cada um de nós, tá bom? Obrigada aí pela presença de vocês. Teve gente que entrou, que saiu por conta da correria. Um abraço para vocês.